boa noite! Sejam muito bem-vindos a essa live. E se você tá assistindo essa live depois, tá? Deixa eu me apresentar para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores de jeitinho todo especial. Então, hoje o nosso tema da live é um tema que eu amo falar, gente. Eu amo falar, tá? Esse tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa importância, né? Do porquê deixar a criança explorar para fazer com que ela coma bem. E é uma coisa que eu, inclusive, trabalho no meu consultório. Eu amo trabalhar com isso. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Vou revelar alguns segredinhos aqui. Então, fica até o final, que além de eu te contar os benefícios, eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer aí na sua casa com o que você tem aí mesmo, tá bom? Então, à medida que vocês forem entrando, vai me dando um oi pra saber que vocês estão aqui. Eu tô vendo que a Micheline tá aqui. A Micheline, ela é mãe de uma paciente minha também. Sejam muito bem-vindas, tá? Já tem outras pessoas aqui também. Vou já começar, porque eu comecei um pouquinho atrasada, gente. Eu tava comendo uma pizza deliciosa aqui, né? Que eu ganhei de presente e tudo. E aí agora, né, atrasei um pouquinho, porque eu estava enchendo a barriga. E, gente, meio de semana tem dia que nutricionista come pizza. Verdade, eu amo pizza, inclusive. Então, vamos começar, né, de uma vez essa live, pra gente não perder tempo, porque já tá tarde e amanhã todo mundo tem que acordar cedo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que me levou a fazer essa live, né? O que aconteceu? Eu comecei a receber diversos pacientes com dificuldades alimentares, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho estimulando as crianças mesmo a comerem melhor. E aí eu comecei a receber esses pacientes e comecei a aplicar um método que eu fui aprendendo e aperfeiçoando com o que eu fui aprendendo aí com a minha experiência profissional, a minha experiência como uma criança que não comia direito, né? Então eu também, pra quem não sabe, eu fui uma criança que não gostava de comer. Então, baseando nisso tudo aí, eu comecei a reparar que essa forma de fazer, né, de interagir com a criança, né, que é expor a criança ao brincar, ao explorar mesmo os alimentos, isso estimulava muito mais a criança a comer do que eu simplesmente chegar para a família e falar o que eles tinham que fazer, o que podia, o que não podia, e passar um cardápio ali que estava engessado, né? Olha, você vai colocar isso aqui no café da manhã, isso aqui no almoço, isso aqui no jantar, e nos lanches, enfim. Isso faz parte, sim, do atendimento. É importante que as famílias elas saibam o que vai oferecer, né? Mas isso não é tudo, tá? Então é importante que a gente pense fora dessa caixinha, tá? Que a gente pense em algo além do que pode ou não pode comer. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque esses pais que chegavam até mim, eles acreditavam que se eu passasse o que podia ou não comer, os filhos iam seguir aquilo ali, porque a nutricionista mandou. Só que na verdade não era assim que estava funcionando. Eu até colocava, né, principalmente meus primeiros pacientes ali, eu até colocava o que eles tinham que comer, só que chegava em casa, eles não conseguiam aplicar aquilo, porque era muitas vezes até longe da realidade, era difícil de aplicar, porque as crianças tinham essa dificuldade de comer. Então, a gente começa a perceber que ter uma listinha ali, como se fosse uma receitinha de bolo, uma receitinha de medicamento, quando a gente vai ao médico, não significa que a criança ela vai fazer. Com a criança funciona um pouquinho diferente do que com o adulto. Então, eu comecei a observar essas dificuldades e eu pensei, poxa, tem que fazer alguma coisa de diferente, né? E aí que eu fui começando a procurar o que a gente podia fazer de diferente. Comecei a aprender muito sobre esse universo infantil ainda mais, e mergulhar, explorar ainda mais. E aí comecei a descobrir essas brincadeiras, né? Esse explorar, que é o que eu vim contar aqui pra vocês. E, gente, eu imagino que vocês que estão me assistindo aí, vocês devem estar pensando assim, nossa, realmente, né? Talvez faça sentido o que ela tá falando. Mas eu imagino que você já deve ter tentado de tudo que eu imaginar, ou muita coisa, né, pra fazer a criança comer. Então, de repente, você já deixou com fome. Eu já recebi famílias que já deixaram com fome, que receberam essa orientação de deixar com fome pra fazer com que o bebê coma, com que a criança coma. Então, deixar com fome,
propor um prêmio, né? Premiar a criança porque ela comeu tudo, por exemplo. Falar que ela tem que raspar o prato, por exemplo, para ganhar uma sobremesa específica que ela goste, né? Aqui eu tô falando de uma coisa muito voltada para barganha, não dos combinados, tá? Então, aquela coisa de barganhar, você faz isso, você come tudo para ganhar isso aqui, você come tudo para poder passear. Então, aquela barganha, né? Que eu acredito que muita gente também já fez. Além disso, tá? Proibir, gente, o consumo dos alimentos preferidos. Olha, esse é campeão. Quando os pais chegam até mim, eles me falam assim, nossa, já fiz de tudo. Inclusive, já parei de comprar isso, aquilo. Aí, eles têm uma lista de coisas que eles pararam de comprar, tá? E, gente, eu tô falando aqui, não é julgando ninguém, tá? Mas eles falavam tudo que eles pararam de comprar na expectativa de que ao parar de comprar, né, não vou comprar isso aqui mais, então meu filho vai começar a comer a comida saudável que ele precisa comer. Então deixavam de comprar aqueles alimentos, né? E isso inclui, gente, biscoito recheado mesmo, é a balinha, é o pirulito, é o chocolate, é o refrigerante, tá? É aquele cerealzinho que vem da caixinha, que é de chocolate ou de milho. Isso inclui vários alimentos que eles gostam. E eu já vi assim, não vou comprar sorvete, porque você não sabe comer. Não vou comprar isso, não vou comprar aquilo. Então tem uma lista do que não entra em casa. Porque não entra isso daqui, porque se eu compro isso aqui, meu filho come demais e ele não come a comida que tem que comer. E, gente, deixa eu abrir um parênteses com isso aqui. Por que, né, o meu papel aqui não é julgar vocês e por que desse parênteses? Quando vocês estão me contando, né, tudo isso que vocês começam, né, a fazer, né, no intuito de fazer a criança comer e especialmente essa listinha do que não comprar, isso eu vejo direto. Que são orientações dadas, inclusive, por profissionais da saúde, que alegam que, mas o seu filho tá comendo porque tem disponível em casa, então se não tiver, então ele não vai comer. Ok, isso é uma forma, inclusive, de punição. Beleza, ele não vai comer porque não tem em casa, mas e quando ele for na casa do coleguinha que tiver? E quando, por exemplo, a gente sai de vez em quando para comer uma coisa diferente? Né? Aí eu vejo que os pais saem de vez em quando, por exemplo, para tomar um sorvete, para ir no shopping, e lá tem esses alimentos. E qual que é a queixa desses pais? Nossa, viu aquele alimento específico ali, disparou a comer. E comeu como se não houvesse amanhã, comeu demais. Muitas até me falam, comeu até passar mal. E o que faz com isso, né? E aí, né, abrindo esse parênteses aqui, já eu vou entrar mais a fundo um pouquinho nisso. Então, beleza, né? Olha, tá comendo desembestadamente quando tem acesso a esse alimento, mas na minha casa não entra, porque de repente recebeu essa orientação. Não compre que o seu filho não vai comer. Ok, isso realmente funciona. Mas vamos pensar o seguinte, a que preço vale você pagar, privar o seu filho de comer coisas que ele gosta? E aqui, gente, eu não tô dizendo que você tem que comer, deixar o seu filho comer como ele quiser. Mas será que realmente vale a pena eu proibir, eu ter uma listinha do que o meu filho não pode comer? E aí, quando ele tiver o contato com esse alimento, ele não saber comer esse alimento? Eu acho que não vale a pena não, né? E outra coisa, essa listinha do que pode e não pode entrar em casa, isso realmente faz o seu filho comer tudo o que você gostaria que ele comesse? As verduras, as frutas, que em geral são os alimentos mais temidos pelas crianças? Acredito que a resposta seja também negativa, né? Também seja não funcionou. E além disso, gente, além dessa listinha do não, a gente também tem aquela ideia de deixar muitas horas sem comer, para a criança ela sentir fome, na expectativa, né, que a criança sinta fome e ela coma. Outra coisa que acontece muito também, isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu era criança, né? Eu não almoçava, eu não queria comer o almoço todo, eu comia só um pouquinho e falava, não quero mais. E aí, a minha família, né, não só a minha mãe, mas uma tia minha e tal, elas guardavam a comida dentro do forno. E quando eu dizia um pouquinho mais tarde assim, tô com fome, eu quero lanchar. Aí o que elas faziam? Elas pegavam o prato e falavam assim, você quer lanchar? Então você vai comer o almoço que você não comeu todo, porque tem que raspar o prato e tem que comer tudo.
E eu convivi com isso muitas vezes na infância. E aí, o que acontecia comigo? Eu vi o prato de comida, a comida gelada, gente. A comida misturada, gelada, porque eu já tinha passado 1 hora na frente do prato, assim, né? Passando o garfo ali, não quero comer. E aquilo ali, eu começava a chorar. E também não comia. Não adiantava, eu não comia aquela comida, eu não comia quente, não queria comer gelado e misturado do jeito que tava, e a comida no fim das contas ia pro lixo. Então, isso daí ainda acontece em algumas famílias, de guardar a comida para comer mais tarde, né? Além disso, a gente também substitui refeições. E o que é isso? Não almoçou, por exemplo. Mas quer comer um hambúrguer no lugar? Quer tomar um danoninho no lugar? Então, eu vou deixar dar. Eu vou dar pra fazer, porque eu não quero que meu filho fique com fome, né? E, gente, deixa eu contar pra vocês. Tudo isso que eu tô dizendo pra vocês, não é julgando vocês. São coisas que acontecem e eu recebo esses casos todos os dias. Da família que não sabe mais o que faz, inclusive que põe na frente da televisão, que põe em um ambiente aberto, com passarinhos, enfim, para fazer a criança comer. Porque acredita que se distrair essa criança, ela também vai comer, né? E o que acontece? A gente cria mesmo essa expectativa de que essa ação específica ou a dica que alguém deu vai solucionar o problema. Só que se você tá aqui me ouvindo até agora, e talvez você tenha se identificado com um ou mais, né, desses casos que eu contei pra vocês, que a gente faz a expectativa de que a criança coma, eu acredito que você até tentou, mas nada disso teve realmente aquele resultado que você gostaria, né? Incluindo pôr de castigo, né? As punições que a gente conhece. E nada disso não teve aquele resultado que você gostaria. E por que não teve esse resultado? Porque, embora essas formas fossem usadas antigamente, né, e a nossa geração, né, nós aqui como pais, a nossa geração, boa parte de nós passou por isso. Alguns pais não, mas boa parte de nós passou por isso, de proibição, de privar, de castigo, de ter que raspar o prato. Nós passamos por isso, nós crescemos com essa crença, com essa ideia. E a gente acha que isso que é o certo, que é assim que a gente vai estimular a criança a comer, porque funcionou de alguma forma pra gente, né? O tempo passou, a gente cresceu e aí a gente começou a comer, mesmo sem gostar, e aí a gente foi comendo, comendo, comendo de tantos nossos pais forçarem, e a gente tinha medo deles, e aí a gente começou a comer, mesmo sem gostar, a gente aprendeu a gostar e tá tudo bem, né? Mas isso não tem funcionado mais hoje, né? Na maioria dos casos que eu atendo, isso não tem funcionado. E as crianças mudaram, né? O perfil das crianças hoje é outro. E por que isso não tá funcionando mais? Porque em todos esses métodos, eles incluem um tipo de pai que são os pais mais autoritários, né? Que a gente fala, e não tem nada de errado em ser autoritário, tá bom? É porque nem sempre certas atitudes funcionam, tá? Então, esses métodos, eles são muito autoritários e eles tiram totalmente essa voz da criança, esse espaço que a criança tem para falar, para se expressar. Não dão espaço, não respeitam o tempo da criança, não respeitam o espaço que ela tem, os limites que ela tem, as preferências dela, porque da mesma forma que nós adultos, nós temos as nossas preferências, as crianças também têm as preferências delas, e é muito chato, né? Já pensou? Se a gente fosse num restaurante, a gente fosse obrigado a comer tudo que tá servindo lá? Nem tudo que tá lá a gente gosta. Da mesma forma é com a criança. Olha pra vocês verem que legal isso. Então, essas formas, nenhuma delas respeita o tempo, o espaço, os limites da criança. Por isso que elas não funcionam de fato, não tem aquele resultado que a gente gostaria, né? Daquela plenitude que a gente imagina, a criança comendo de tudo e tal, tá? Então, por isso que não tá funcionando. E aí que eu entro com a forma que eu vim contar pra vocês, o que de fato vai funcionar aqui, né? E o que de fato pode funcionar e tem funcionado, né? Não só nos meus atendimentos, no meu trabalho, como em trabalho de outras pessoas também, das minhas mentoras, enfim, de tudo que eu tenho observado, é justamente respeitar esse espaço e colocar a criança para explorar esse alimento. E eu vou te dar agora 3 motivos de por que isso aí é bom, por que o explorar é bom, tá? Então, deixa eu olhar aqui a minha colinha, que eu sempre venho com uma colinha para eu não esquecer do que eu vou falar, gente. E o que acontece? Uma outra coisa, né, que eu queria dizer, esses métodos que eu falei com vocês, eles também não trazem mudanças efetivas, mudanças aí a longo prazo. São mudanças que às vezes funcionam alguns dias e depois a criança retrocede, tá? Então é mais um ponto também que não costuma funcionar, tá?
Então, quando eu digo para vocês que esse método, essa forma de deixar que a criança explora funcione, é justamente por conta dessas 3 coisas que eu vou dizer para vocês. A primeira é que o fato de você deixar a criança explorar, ela começa a aprender brincando. Então, a criança ela é muito curiosa, né? Então, ela, através dessa curiosidade, ela vai querer explorar esse alimento, ela vai querer conhecer mais daquilo ali. Quanto mais novinha, em geral, mais curiosa essa criança é, mais do mundo ela quer aprender. Então, a gente precisa aproveitar esse momento que essas crianças têm, de querer conhecer, de querer descobrir as coisas, de ter curiosidade, de estar ali querendo ajudar em casa, né? Para poder estar aproveitando esse espaço para colocar outros alimentos ali para ela conhecer, enfim, as texturas, as cores, enfim, tá bom? Então, essa curiosidade, tá? E isso, gente, também funciona com adolescente. Obviamente, a gente tem que adequar isso aí um pouco para a idade deles, né? Não dá para eu perguntar para um adolescente qual é a cor da maçã, né? Da mesma forma que eu perguntaria para uma criança de 3 anos, né? A gente adequa isso aí de acordo com a idade, tá? Mas essa ideia de explorar, isso também funciona muito com adolescente, tá? Porque eles ainda têm essa curiosidade, tá? Mas o explorar é um ponto chave aí, dessa curiosidade. Então, aproveitar essa curiosidade é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, né? O segundo motivo aí de que o explorar os alimentos é muito bom é justamente porque esse explorar e essa curiosidade ali, né, que ele já tem, isso aguça ainda mais quando você diz, vamos explorar, vamos conhecer isso aqui, isso aguça mais a curiosidade ainda. E aí vocês podem aproveitar essa curiosidade para brincar, para propor uma brincadeira e brincar com ela. E também, nessa brincadeira, você propõe atividades que você consiga perceber e fazer com que essa criança perceba as características dos alimentos. Então, você pode explorar através das cores. Então, que cor que tem isso aqui? Ah, isso aqui remete, essa cor aqui, por exemplo, a cor da banana amarela é amarela igual ao sol. Então, você pode fazer essas pontes, pode fazer uma ponte com algum bonequinho que ela goste, por exemplo. Nossa, a banana é amarela e a banana é a frutinha que o macaquinho gosta, por exemplo, o Jojo, né, que é um desenho infantil aí, que eu sei que as crianças, os menorzinhos gostam. Nossa, o Jojo come isso aqui. Então, você pode relacionar com um personagem que ela gosta e também descobrir as características, né? Quente, frio, se tá doce, salgado, azedo, amargo, os sabores, tá? Se é mole, se é crocante, se é duro, se é macio, tá? Os cheiros também, tem cheiro de quê? Vamos explorar, nossa, tem cheiro de quê isso daqui? Então, esse momento de explorar, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer com esse momento de exploração, tá? E a gente atrela, né? Tanto a brincadeira quanto o explorar. O primeiro ponto que eu falei com vocês, que é a brincadeira, ela envolve todas essas etapas do explorar, tá? É sempre importante a gente aproveitar o brincar da criança, que é onde ela mais aprende, é onde ela tira as melhores experiências dela, pra a gente poder olhar para esse momento, para essa parte de exploração como um brincar mesmo, tá? E aí, por fim, explorar, né? Essa brincadeira de explorar, ela, além disso, estimula o consumo alimentar, que é o que a gente quer. A gente quer chegar lá. A gente quer chegar naquele nosso desejo, né? Olha, meu filho tá comendo aquele alimento que ele não comia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente, eu até postei um story dela ontem, né? Que a gente brinca muito. A gente ontem fez sanduichinhos de banana e colocamos pastas de amendoim no meio. E ela, assim, não conhecia a pasta de amendoim, nunca tinha visto. E na brincadeira, ela quis comer a pasta de amendoim e gostou, né? A brincadeira, ela nem chegava perto da banana e ela já quis descascar uma banana. Isso talvez não significa muito pra vocês, né? A um primeiro momento. Mas, gente, um simples fato de uma criança que nem chegava perto de uma fruta, né? Nem chegava perto dessa banana, descascar essa banana, isso é muito poderoso. Por quê? Do descascar, ela já começa a tocar. Então, essa paciente, ela começou a tirar os fiapos da banana, os fiozinhos dessa banana. Então, e aí, o passo a passo disso aí é que ela coma mesmo, de fato, por exemplo, essa banana. Então, tá vendo que a gente começou ali, né? O primeiro ponto que eu falei com vocês, o brincar,
né? A gente começou brincando, vamos brincar aqui com a banana, olha só, vamos fazer uma receitinha com essa banana? E aí a gente já foi pro explorar, né? Nossa, a banana é amarela. E aí ela já foi tocando e descascando essa banana. E aí a gente passou a pasta de amendoim e por fim ela comeu essa banana. Então, tá vendo como é que envolve esses 3 passos, né? Esses 3 pontos, essas 3 vantagens que eu tô dizendo pra vocês? Então, isso é muito poderoso, gente. Talvez você esteja focando só ali no comer, né? Nesse terceiro passo importantíssimo, inclusive, que é o comer. Mas tem esses outros 2 antes que são extremamente importantes para fazer com que essa criança coma. E, gente, esse explorar, estimular o consumo, por que estimula esse consumo? Porque nessa brincadeira, a gente respeita o tempo da criança, a gente respeita o limite da criança, a gente respeita o espaço dessa criança. E aí, respeitando tudo isso daí, essa criança, ela se sente leve, ela não se sente obrigada a comer. É diferente de quando a gente põe um prato na frente dela de comida e ela sabe que aquele prato ela tem coisas ali que é pra ela comer. E ela não quer comer porque de repente ela não dá conta, porque ela não quer aquilo tudo, porque ela não gosta daquela comida que tá ali, né? Isso acontece. Então, quando essa criança, ela brinca, ela entende que, poxa, eu tô brincando aqui, tá leve pra mim. Não preciso de ser uma coisa muito pesada, eu tô brincando. Pra que eu vou comer, né? E aí, com a brincadeira avançando, né? E o adulto, ele pode e deve, inclusive, estar guiando essa brincadeira, tá? Ela começa a comer, tá? E tem várias formas de gente fazer essas brincadeiras, de gente explorar essas brincadeiras, tá? E eu separei aqui alguns exemplos pra vocês, né? De como que você pode brincar com seu filho. Aí em casa mesmo, com o que você tem, tá? Então, uma coisa que eu amo pedir pros meus pacientes, principalmente os pacientes menorzinhos, assim, de 4 anos, 3 aninhos, né? De fazer piquenique em casa, né? A gente não tá podendo sair, enfim, mas se você puder sair também, né? Aqui na cidade a gente tem algumas lagoas e algumas são ótimas para fazer piquenique. Então, se você puder sair, saia, leve para fazer um piquenique num ambiente diferente. Mas se não der, faz em casa mesmo, pode fazer na sala. Se você mora em apartamento como eu, na Páscoa, eu estendi uma toalha no chão, coloquei uns coelhinhos assim em volta, coloquei os ovos de Páscoa, e no dia, eu e a minha filha, a gente tomou café da manhã comendo ovo de Páscoa, que foi da caça aos ovos. Mas no Natal a gente fez a mesma coisa, a gente fez um piquenique na beirada da árvore de Natal, então tinha árvore de Natal montada, eu estendi uma toalha e a gente colocou um tanto de frutinhas, de coisinhas deliciosas ali para fazer esse piquenique. Então, isso é uma forma de que a gente tá brincando, porque a gente tá fazendo um piquenique. Nessa brincadeira, a gente pode, né, explorar as cores, as texturas, a criança pega, porque você tá tocando. E não necessariamente você precisa falar, tá? Como eu falei na live da semana passada, a criança, ela aprende muito, principalmente, né, através do nosso exemplo. Então, muitas vezes, o estar perto e mostrar pra ela, dar um exemplo, é muito melhor do que você falar o que ela tem que fazer, tá? Então, o piquenique é excelente para isso, é um momento que é diferente, ninguém tá sentado à mesa, é um ambiente diferente, é um ambiente descontraído e é muito propício para essa criança ela aceitar comer, inclusive, alimentos diferentes, tá bom? Então, ali tem todos esses 3 passos, né? Essas 3 vantagens que eu disse para vocês. Então, além do piquenique, a gente tem a opção, por exemplo, de dar comidinha para os brinquedos. E assim, pode ser uma boneca, pode ser um boneco também, no caso dos meninos, pode ser um caminhãozinho com rostinho, né? Até pros pets isso vale, tá? Fingir que tá dando comidinha pros pets, né? Se pra você, por exemplo, foi importante dar fruta pros pets, enfim. Então, vocês podem brincar de dar comidinha pro boneco, que isso estimula também, é um momento de que a criança ela pode pegar no alimento, ela pode cheirar, ela pode brincar ali com a colherzinha, passar de um potinho pro outro. Isso tudo são interações que a criança está fazendo com o alimento, que às vezes a gente olha e nem acha que é muito significante, nem valoriza isso, mas isso é muito poderoso, tá? Isso é um dos passos também para que a criança, ela, coloque o alimento na boca, mastigue e engula, que é o que a gente também quer. Além disso, você pode convidar seu filho para cozinhar com você. E isso independente da idade, tá? Não precisa ser necessariamente ali cortar alguma coisa. Você pode pedir, por exemplo, põe pra mim o maracujá no liquidificador. Pega a cenoura pra mim pra gente fazer um bolo, né? Vamos pegar o ovo pra fazer um omelete. Me ajuda a quebrar o ovo? Deixa eu te ensinar como é que quebra um ovo. Entendeu? Então, são pequenas atitudes também, tá?
Além disso, a gente pode fazer uma caça ao tesouro, né? Como eu disse, eu fiz caça aos ovos na Páscoa com a Sofia, pus até patinhas de coelhinho, né? Preguei no chão. Mas você pode fazer caça às frutas, caças a verduras, você pode fazer até joguinho de tabuleiro, enfim, tá? Dá pra fazer muita coisa também com essa caça aí, essa caça ao tesouro. Além disso, convidar para ajudar a arrumar as compras, né? Ou para ir à feira também com você, ao sacolão. Então, quando você convida a criança para te ajudar, principalmente crianças ali de 3, 4 anos também, elas gostam muito de ajudar a gente, né? Então, quando você convida essa criança para te ajudar, isso também é super poderoso, porque você está estimulando que ela toque no alimento. Ali a gente pode brincar de cheirar esse alimento. E a gente já vai começando a criar várias e várias interações com esse alimento, explorando também, né? Eu explorar não significa comer, tá? É brincar mesmo, tá? Transformar esse momento em um momento bem leve. Além disso, escolher os alimentos para o almoço ou para uma refeição que vocês façam. Então, lanches, almoço, você pode pedir para ajudar a montar o cardápio, pode pedir para pegar na geladeira para você. Eu peço muito para Sofia, minha filha, pegar a fruta que ela quer comer, então eu deixo ela abrir a geladeira, ela escolher a fruta que ela quer, pegar o requeijão que a gente vai passar no pãozinho que a gente come de manhã. Me ajudar a pegar as panelas pro almoço, né? Às vezes eu deixo comida na geladeira, então, vamos esquentar aqui essa comida, pega a panela pra mim. Então, tudo isso daí, você tá estimulando esse contato. São pequenas atitudes e tudo que eu tô dizendo aqui são coisas que você pode fazer em casa mesmo, tá? E além disso, além de escolher os alimentos para o almoço, a gente tem inúmeras outras opções. Outra coisa, gente, que eu não coloquei aqui na minha listinha, mas que é muito bacana, é você brincar de adivinhar qual é o alimento. Então, você pode pôr uma venda nos olhos, né, para tampar os olhos e deixar a criança tocar, cheirar, para ela saber o que é aquilo ali. Ou também colocar dentro de uma caixa e ela tem que pôr a mão lá dentro e adivinhar o que tá ali, sem ela colocar na boca, nada disso. É uma coisa muito bacana também. E nessa de pôr, inclusive a venda nos olhos, eu já fiz isso na faculdade. A gente chegou a comer o alimento que a gente estava ali estudando, porque a gente tinha que adivinhar ali qual que era o alimento, enfim. Foi uma brincadeira com adulto que funcionou super e todo mundo gostou, inclusive na turma. Achou muito bacana a ideia da professora. Então, tá vendo que são pequenas atitudes que você faz com que você tenha aí mesmo, não precisa de nada muito milagroso, nada muito de outro mundo. E essas atitudes pequenininhas, elas vão aos pouquinhos, né, trazendo mudanças aí para a vida toda, a longo prazo. Não uma coisa que vai funcionar 2, 3 dias e daí a pouco a gente retrocede. Não, são mudanças que realmente, são atitudes que vão realmente te levar para aquele lugar que você deseja, que é o seu filho comendo de tudo, ou o maior número possível dos alimentos, né? Que é o que a gente quer muito, é o que a gente mais deseja. Eu acredito que seja também o que você deseja. Então, gente, eu vi que muita gente hoje entrou aqui, olha só, temos muitas, nossa, quanta gente. Fiquei muito feliz hoje com a participação de vocês, muita gente entrou, tô batendo recordes aqui a cada semana. Cada dia mais a gente vê mais pessoas aqui acompanhando um pouquinho, né, sobre a alimentação da criança e que bom que eu tô podendo ajudar vocês. Eu vi que muita gente entrou, mas eu acho que não temos perguntinhas hoje, né, então... já que não temos perguntinhas, vamos encerrar, né, a nossa live de hoje e nos vemos na semana que vem, então, com mais um tema bem bacana que eu separei para vocês. Deixa eu contar, né, hoje, dia 7 de julho, é dia do chocolate, né, e uma pessoa como eu que gosta muito de chocolate, eu não fiz nenhum post hoje porque foi muito corrido, mas pra quem não sabe, hoje é dia mundial do chocolate. E, gente, chocolate é excelente pra saúde, desde que seja um amargo, meio amargo, né? Aquele, pelo menos 70% cacau pra cima, tá? Então, assim, mães, pais que têm crianças que gostam de chocolate, né? Adultos que estão me acompanhando aqui que também gostam de chocolate, consumam, prefiram sempre os 70% para cima, mas podem consumir, tá? Inclusive como uma sobremesa ali, que não tem problema nenhum, tá? Inclusive faz muito bem para a saúde. Então, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, pela presença de cada um de vocês nessa live de hoje, nesse tempinho que a gente passou nessa quarta-feira. E a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.